Entre a conquista da Supertaça e o arranque do campeonato, com o mercado de transferências e o setor financeiro em grande agitação, Luís Filipe Vieira quebra o silêncio. O presidente do Sport Lisboa Benfica está na BTV para a primeira entrevista da temporada, uma entrevista bastante aguardada. Boa noite. Começamos pelo tema que está no topo da atualidade em Portugal. Estamos a falar da derrocada do BES, que é um parceiro financeiro do Benfica estratégico. E até que ponto é que isto está, de certa forma, a interferir na realidade do Benfica é a questão fundamental que se coloca. E desde logo no futebol, porque o Benfica está a fazer um desinvestimento no futebol. Isto tem a ver com o BES? Não, primeiro deixe-me dizer, eu responderia por se calhar por 3 fases. A primeira é dizer que o Benfica, por opção própria, só desinvestiu em 2 jogadores, concretamente no Garay e no Cardoso. Ou seja, isso é uma opção própria do Benfica, que tinha que o fazer e o fez. Assim, em segundo lugar, o Benfica não desinvestiu. Diria que o Benfica não investiu aquilo que investiu na época passada. Por diversas circunstâncias, como deve-se calcular, ou deve as pessoas todas do Benfica lembrar-se, nós tínhamos a final da Liga dos Campeões na nossa casa. Nós tínhamos feito uma época anterior fantástica, mas infelizmente com resultados negativos não ganhámos nada. E então foi uma opção que nós tivemos, foi nessa altura investir. Investimos, e bem, como se lembram, e tivemos resultados e investimos também por uma situação que tinha muito a ver com a Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões do nosso estádio, tinha a ver com o sonho que todos tínhamos, tinha a ver um pouco com o Eusébio também, e penso eu que os resultados foram bastante positivos porque ganhámos tudo o que tínhamos de ganhar em Portugal. Infelizmente, na Liga Europa não conseguimos fazer mais do que aquilo que fizemos. Pronto, fomos a uma final e voltámos a perder. Portanto, está a explicar o investimento do ano passado, não é? Estou a explicar porque o Benfica não desinvestiu até este momento, pelo contrário, até tinha investido no ano passado investiu, e este ano não desinvestiu. Investiu por opção própria, neste caso, concretamente, em 2 jogadores, como lhe disse, que foi o Garay e o Cardoso, não é? E já vamos explicar daqui a pouco porque... Não, e também deixe-lhe dizer, o problema do BES não é um problema do Benfica, é um problema que poderá ser um problema do país, porque o Benfica, ao longo destes últimos 10 anos, lembro perfeitamente, o Benfica deveria ter pago concretamente à principal instituição financeira, que era o BES, cerca de 200 milhões de euros de juros. E nunca esteve em cumprimento com ninguém, ou seja, tanto com o BES, principalmente, como todos os outros fornecedores do Benfica, nunca tivemos em cumprimento com ninguém. Por isso o Benfica é um clube cumpridor. E não sei porque é que estão sempre a falar do BES em relação ao Benfica. Eu já vamos, obviamente, falar sobre futebol, mas gostava de centrar para já a discussão à volta do assunto BES, porque é um assunto que tem também ligação ao Benfica, mas também há uma coisa que está ligada à outra. Neste caso, há muitos, até benfiquistas, que dizem, muitos críticos, que na época passada, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na Benfica TV, anunciou que estava a arranjar condições para que o Benfica não vendesse os seus melhores jogadores nos próximos anos. Entretanto, houve uma inversão. Há até quem o acuse de desmantelamento do plantel do Benfica, campeão da época passada. Está a explicar, há pouco tentou explicar, a questão do investimento que fez na época passada. Aquilo que eu quero perceber é se foi, de facto, a crise do BES que esteve na origem de outras saídas e desta forma também de contratações que o Benfica está neste momento a adotar. Das outras saídas não tivemos nada com isso. Quer dizer, as outras saídas, concretamente, o Markovic foi a cláusula de rescisão, o caso concreto também do Oblak foi a cláusula de rescisão. Outras saídas que houve, que eu me lembro, foi o caso do André Gomes e do Rodrigo, concretamente, como sabe, isso foi em dezembro, salvo erro, que nós os vendemos, e nessa altura até muita gente nem se acreditava que o Benfica tinha vendido esses 2 jogadores por 45 milhões de euros. Aliás, não são só 45 milhões de euros, porque o Benfica, no caso concreto do André Gomes, tem 25% ainda de mais-valia, e no caso do Rodrigo tem 2 objetivos, 5 milhões de cada, que penso que nos próximos 2 anos o Benfica os poderá atingir, concretamente 10 milhões de euros. O resto, nós entendemos, no caso concreto do Sequeira, não poderíamos fazer o investimento que era possível naquela altura, ou dizíamos que tínhamos que comprar 50%, cerca de 7 milhões de euros, mas concretamente o que estava em causa era o vencimento do jogador e temos de ser claros, há determinado tipo de salários que o Benfica não pode pagar mais alguma vez. Não é? Mas neste momento, qual é o grau de exposição do Benfica em relação aos riscos que o Benfica corre da crise do BES? Não. O Benfica é uma grande empresa, como sabe, não é? O Benfica hoje é uma empresa que fatura 100 milhões de euros, aproximadamente, fora a venda de jogadores.
tem um endividamento natural para isso mesmo. Também dizer-lhe que toda a dívida do Benfica nunca serviu para pagar os seus custos operacionais ou custos de dívida, ou a dívida em si. Pelo contrário, foi sempre para projetos estruturantes que o Benfica investiu. Isso está demonstrado. Quer dizer, não. Agora, para um clube que cumpriu sempre com essa instituição, eu não sei porque é que veio a história do BES sempre para cima da mesa, quer dizer, não, por ter mudado uma administração. Para quem cumpriu sempre, é um bom cliente do banco, eu não estou a ver que se vá mudar qualquer tipo de política em relação a esse mesmo Mas o Semanário Expresso, no último sábado, traçou um cenário negro na relação entre o novo banco e o Benfica. Inclusive, deu conta de que vai ser cancelada, vai ser fechada uma conta calcionada do Benfica. Isto, no fundo, há aqui algum fundamento para preocupação por parte dos benfiquistas neste momento? Não, os benfiquistas têm que estar serenos, têm que estar calmos, não devem estar preocupados com isto. Há um trabalho jornalístico, como deve calcular. Eu, pessoalmente, nunca ninguém do BES nos contactou. É um trabalho jornalístico e acho que isso são situações que nós não vamos discutir na praça pública. Volto-lhe a repetir aos benfiquistas, nós nunca incumprimos com ninguém. Mas concretamente com o BES, que estamos a falar do BES ou do outro... Do Novo Banco? Ou do Novo Banco, pronto, mas para mim é o BES. Mas com o outro banco que trabalhamos, o Milénio, ou a Caixa Geral de Depósitos, toda a gente sabe que o Benfica nunca incumpriu. Por isso, é um bom cliente do banco. Cumpriu sempre com todos. Não estou a ver porque é que veio esta notícia do Expresso. Que o Expresso tem que olhar para nós, ou quem colocou essa notícia, como o Benfica como uma grande empresa e que se calhar como uma marca, se calhar uma das principais marcas deste país. E essas notícias tiram credibilidade às empresas. Portanto, está a desmentir a notícia? Estou a desmentir mesmo a notícia, é mesmo mentira. Não foi cancelada a conta Nunca calcionada? foi cancelada nenhuma conta calcionada. Volto a repetir isto. Um cliente como o Benfica, que paga nos últimos 10 anos 200 milhões de euros de juros, acha que é um mau cliente? O banco precisa de clientes como este. Porque, repare, que eu me lembre, no dia que nós começámos o ciclo no Benfica, lembro perfeitamente que começámos e o nosso discurso foi sempre o mesmo. Nós vamos criar do Benfica um grupo empresarial. É lógico que precisamos das instituições financeiras para nos fazer crescer. É lógico, nomeadamente começou logo com o Projeto Finance, mas antes disso precisávamos das instituições financeiras para cumprir com outras situações que vinham atrás, muito desagradáveis para o Benfica. E nós não podemos ter a memória curta. Foram esses bancos que nos ajudaram a chegar até aqui. E o Benfica nunca pediu um perdão a ninguém. O Benfica, pelo contrário, nunca regateou uma taxa. O Benfica paga uma taxa como uma empresa normal que é outra qualquer. É uma indireta ao Sporting? Não. Eu não estou a falar do Benfica, eu não tenho que falar de Sporting nem de Porto. Falamos do Benfica, por isso é que estou a dizer. Mas admite uma estratégia, eventualmente no futuro, semelhante à do Sporting, ou seja, entrar em incumprimento, renegociar o prazo para o pagamento da dívida 20 anos, taxas de juros mais baixas, admite entrar numa estratégia desse tipo com a banca? Não, quando nós vamos a um banco pedir dinheiro, é que temos vontade de o pagar. Por isso, se fui eu o principal, a pessoa que foi ao banco e que foi financiar e que o banco acreditou no projeto que o Benfica lhe apresentou, e neste caso o projeto foi apresentado por mim, e se nós pedimos determinados apoios de tesouraria que nos desse precisamente para fazer tudo o que era possível fazer em termos de infraestruturas, que nos desse também para termos uma equipa, aliás, bastante competitiva, que conseguíssemos entrar no top 10. Hoje, porque por sinal até estamos no top 10 e estamos em quinto lugar. Nós não podemos chegar e pensar que amanhã ou depois vamos, porque alguém abriu um precedente no mercado, que o Benfica vá por esse precedente, por isso no mercado, criar uma situação. Acho é que temos numa situação de desigualdade. Isso é outra coisa. Agora, portanto, concorda com José Darmo Luís, que ainda ontem dizia que houve um perdão de dívida e que há aqui um tratamento desigual do Sporting para, ou neste caso do BES para o Sporting. Eu ouvi o que o José Eduardo Muniz disse. E o pensamento do José Eduardo Muniz é o pensamento de muitos benfiquistas. Agora, eu como presidente do Benfica, vamos ser claros, e que a relação institucional que temos com as instituições financeiras, o Benfica continua com a mesma posição. É um clube cumpridor, quer cumprir e não quer o seu nome, isso é uma das coisas que nos entristeceu, é quem é que colocou o nome do Benfica nas primeiras páginas do jornal. Por uma situação que até levava a crer que o Benfica ia ser degolado. Não. O Benfica é uma grande empresa, orgulha-se de estar toda profissionalizada,
Hoje o Benfica não é uma empresa. O Luís Filipe amanhã pode sair, que os profissionais estão cá. Ou a direção pode sair, esta casa pode aceder o que os profissionais estão cá. E sabem tomar conta dela também. O Presidente do Benfica está a explicar que investiu ao longo destes anos para criar a obra que já várias vezes foi destacada. Mas os seus críticos dizem que não é investimento, que é endividamento. Não, os meus críticos, se toda a gente dissesse bem de mim, se toda a gente concordasse comigo, eu ia-me já embora. Porque, pá, já algumas críticas me fizeram que eu aprendi alguma coisa, há outras que eu não aceito. Mas eu acho que nem vale a pena estar a enumerar. Portanto, não se arrepende deste caminho que traçou para o Benfica? Não, eu não me arrependo e penso que a grande maioria dos benfiquistas não se arrepende, basta ver como votam. Por isso, de certeza absoluta que eu não se vou arrepender, porque há uma coisa que lhe garanto, é que quando cheguei ao Benfica não existia memória do Benfica. Hoje posso-me ir embora que vai haver memória sempre no Benfica. O Benfica, há hoje uma nova geração, porque não conhecer bem o Benfica, já não está muito preocupada se o Benfica pode ser vendido ou não. Já há uma geração nova que está a aparecer e que já por não aparecem resultados, é bom vender. Mas para essas pessoas é bom entrarem num museu e saber o que é este clube e o que é que ele representa para o país também. Deixe-me recuperar a notícia do Expresso do último sábado, que dá conta do outro dado que preocupa os benfiquistas. Diz a notícia que o Benfica precisa de realizar em transferências de jogadores cerca de 200 milhões de euros, é muito dinheiro, para pagar obrigações a curto prazo, até ao final do ano, na ordem dos 200 milhões de euros, diz o Expresso. Isto é verdade? O Benfica precisa, de facto, de um encaixe desta natureza para cumprir os empréstimos, o pagamento dos empréstimos obrigacionistas? E não só? Não, repare que o Benfica já se venceu a desempréstimos obrigacionistas e conseguiu-os liquidar, é verdade, renovando-os praticamente. Mas que eu saiba, volto-lhe a dizer, a notícia do Expresso é uma novidade para nós. Nós não temos, pelo menos ninguém do banco nunca nos chamou, nunca ninguém, volto-lhe a repetir, que não há razão nenhuma para esta nova administração do Banco Novo, ex-BES, então assim, estar preocupada com o Benfica. Portanto, não está a vender os jogadores para pagar os tais cerca de 200 milhões? Você não está a compreender, eu não vendi jogadores. Os jogadores saíram, o Benfica encaixou o dinheiro. Estava encaixou o dinheiro está cá. E esse dinheiro é para pagar estes empréstimos que vencem no final do ano? Não é, se calhar de certeza pode. Não sei se vai ser ou não, a única coisa que posso lhe dizer é que o Benfica vai cumprir. Mas isso será uma situação que vai ser dentro do próprio banco que nós temos que conversar. E diga-me, vai cumprir renegociando o novo prazo? Deixa-me só perguntar. Deixa-lhe só dizer uma coisa. Então diga. Os benfiquistas não estejam preocupados que até o dia 31 aquilo que tem que aparecer em casa vai aparecer. Os jogadores que têm que entrar na nossa equipa vão aparecer. E não vale a pena nós andarmos a fazer especulações, porque o que se faz hoje, não há dúvida, é que é fácil. O Benfica a ganhar vende, o Benfica dizendo mal também vende. E a coisa mais fácil hoje é pôr perguntas nos jornais e dizer das coisas que não faz o mínimo sentido. Ainda hoje vinha uma notícia no jornal, Danilo perto do Benfica. Como é que é possível? Um jogador que abandonou o Benfica e querer hoje dentro da nossa casa. Comigo não é possível. Por isso é mais uma notícia, é uma primeira página completa. Não está a desmentir essa notícia. Eu não estou a desmentir, estou-lhe a dizer, nem era preciso colocá-la, porque um jovem que abandona o Benfica, como é que pode regressar à nossa casa? Poderia eventualmente evoluir e ter mérito para voltar. Mas já vamos ao futebol mais daqui a pouco. Deixe-me voltar a esta questão. Portanto, não é verdade que esteja, neste momento, preocupado quanto aos empréstimos que vencem até ao final do ano e que o Benfica vai ter que cumprir. Porquê é que o Benfica vai estar preocupado se cumpriu sempre? Porquê é que parece esta mise-en-scène toda, que o Benfica tem que pagar 200 milhões de euros, mas 200 milhões de euros de quê? Tem a ver com os empréstimos mas há alguma obrigacionistas? Empresa... Não, o Benfica não está em liquidação. Se me dissesse que o Benfica era para liquidar amanhã, logicamente tinha que começar a vender os seus ativos e tinha que liquidar a dívida. Mas tem, enfim, obrigações que estão nos relatórios de 35 milhões, mais 85 milhões, mais 50 milhões. Na altura própria, os benfiquistas vão saber como é que se resolve. Mas vai renegociar ou vai reembolsar? Vamos fazer aquilo que fizemos sempre. Vamos liquidar. Vai liquidar, portanto vamos não liquidar, vai renegociar o novo prazo. Não. Vamos liquidar, mas podemos, na realidade, fazer outros empréstimos. Há pouco desmentiu a notícia do Expresso, dizendo que não foi cancelada a conta calcionada, mas se houver algum problema a curto prazo, o Benfica tem problemas de tesouraria ou tem, neste momento, soluções para as necessidades prementes? Não tem nenhum problema de tesouraria. Fiquemos claros nisso. Nenhum? Nenhum. E neste triângulo... Benfica, BES, Novo Banco, as pessoas estão na dúvida se o Benfica pertence aos ativos bons, portanto está integrado no Novo Banco, ou se pertence aos ativos tóxicos, ou seja, está no mau banco. Onde é que está o Benfica integrado? Já sabe? Eu digo-lhe uma coisa, não sei porque me está a fazer tantas perguntas sobre o BES, que deixe-me dizer. Porque é um assunto que preocupa os benfiquistas. Mas, ouça, se acabei de dizer que o Benfica, dir-lhe por outras palavras, é o único clube
que nunca incumpriu nos últimos 14 anos com o sistema financeiro, nem com ninguém. Isto fique bem claro para toda a gente. Mas há benfiquistas que se preocupam com o passivo, por exemplo, do Benfica, que querem, de alguma maneira, tudo Mas isto se os esclarecido. benfiquistas se preocuparem com o passivo, vamos liquidar o Benfica. De certeza que os ativos que o Benfica tem chegam para pagar a dívida. E sobram dinheiro. Já expliquei isso diversas vezes aos benfiquistas. Mas neste momento o Benfica, eu pego numa expressão do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, Vítor Bento, já disse que ainda não se reuniu com o Novo Banco, portanto calculo que não tenha estado com Vítor Bento, não sei se está a agendar alguma reunião para breve, mas disse Vítor Bento numa entrevista à SIC Notícias na semana passada, que em relação ao futebol disse muito pouco, mas disse que vamos continuar a financiar o que é viável e deixar de financiar o que não é viável. Ora, o Benfica está na parte viável ou na parte inviável? Se essas palavras foram ditas por este, de certeza vai continuar a financiar o Benfica. Portanto, mesmo com a derrocada do BES, acredita que será possível manter com o novo banco uma relação semelhante àquela que teve com o BES? Mas porquê que não Mas porquê é que não poderá continuar a ter a mesma relação se o Benfica cumpriu sempre? Porque muitas vezes os negócios de futebol são apontados como negócios de risco. Um cliente que paga 200 milhões de euros de juros em 10 anos, não há banco nenhum que não o queira. E repara uma coisa, isto é... Como é que é? As pessoas falam de coisas que não sabem. Deixe-me só lhe dizer, o Benfica, até pela estrutura profissional que tem, o Benfica reporta ao sistema financeiro, nomeadamente, concretamente ao BES, isso não reportou neste momento ao Novo Banco, porque ainda não teve contactos com ninguém, mensalmente reporta as suas contas ao banco. Desde o que é um ativo, o que é uma subida positiva, ou um desvio positivo, ou um desvio negativo. As pessoas responsáveis do respectivo banco sabem, ao pormenor, as contas do Benfica, não sei, eu não posso continuar a compreender, eu quero tentar compreender porque é que essa notícia saiu e não consigo compreender. Qual foi a intenção que essa notícia saiu? Porque não há justificação alguma para o Benfica ter vindo para as prangonas dos jornais como um clube que não paga, como um clube que é que tem posto diariamente em cumprimento o que é que seja, quando isso nada existe. Mas a notícia acentua sobretudo o risco, não tanto o incumprimento. Mas risco de quê? O risco futuro da relação com o novo banco. Desculpe lá, o risco futuro é do país, não é do Benfica. O risco futuro já estamos nós todos em risco. Todo cidadão deste país está em risco. Não sabe o seu futuro, por isso não me ponham uma pergunta assim. Agora, o Benfica, de certeza que não é risco para nenhum banco. Esta instituição, com 110 anos de história, é verdade, teve altos e baixos, mas há 14 anos para cá cumpriu com toda a gente e com toda a transparência, todo o benfiquista sabe que é o Benfica, com toda a transparência o sistema financeiro sabe, e quem quer que seja, se chegar dentro da nossa casa, com toda a transparência sabe as contas do Benfica. Por isso, não vamos admitir que ponham mais alguma vez o nome do Benfica em causa em qualquer página do jornal. Nunca vou entender isto como um recado. E poderá ser um recado? Não, só estou-lhe a dizer, nunca entendi isto como um recado. Porque o Benfica cumpriu com toda a gente. No dia que faltarem ao respeito ao Benfica, então isso poderá ter outras consequências. É uma boa deixa para lhe perguntar se houver algum problema com o novo banco. Neste momento não há razões para isso, como disse. Mas não me fale mais do novo banco. Não há problema com o novo banco, nem com banco nenhum. E o Benfica tem soluções alternativas de financiamento se houver algum problema, se o novo banco não quiser investir como investiu até agora no futebol, por exemplo? Isso é uma coisa. Há 14 anos nós praticamente estávamos destruídos. Hoje estamos aqui. Estamos aqui com a ajuda de todos os benfiquistas, fomos todos nós, mas não esquecemos que o sistema financeiro esteve connosco. Se nós fomos credíveis em 14 anos, como é que hoje deixámos de ser credíveis? Porquê? Há alguma justificação para nos dizer isso? Por isso não há. O fantasma que vem dessa notícia, alguém um dia há de saber porque é que ela foi. Nós estamos a tentar indagar como é que essa notícia aparece no jornal. No dia que a soubermos porque é que apareceu, somos nós que vamos dizer, publicamente. Porque não há justificação alguma, ou nesse jornal ou noutro jornal qualquer, apareceu uma notícia deste ano do Benfica. Compreende? E eu não quero fazer comparações com ninguém, só estou a falar do Benfica. Por isso, eu tenho de defender o que é o Benfica. Não faço comparações nem com A nem com B. Cumprimos sempre com todos, e quando digo todos, é desde o senhor que é profissional desta casa, como todos os fornecedores, como o sistema financeiro, como qualquer profissional de todos dentro desta casa, nós sempre o fizemos. Por isso, não vamos admitir alguém que nos ponha em causa. Há um empréstimo obrigacionista que vai se vencer, na altura própria, nós negociamos com o banco e diremos pagamos ou renovamos. Nessa altura, nós é que diremos como é que fazemos. Há pouco falou sobre as novas gerações, que por vezes também não têm memória, como disse há pouco.
Isto é também um bom pretexto para lhe perguntar. Admite abrir a porta da SAD ao capital estrangeiro, a um investidor estrangeiro, que possa adquirir o controle da SAD? Isto já foi uma matéria que foi tema há uns anos esta parte, mas neste momento, atendendo às circunstâncias do país e do mundo, admite isso? Olha, Aparecer aqui um sheik com dinheiro e dizer assim, quero fazer um negócio consigo, vou tomar conta da SAD do Benfica, como aconteceu no Manchester City, no Manchester United ou até no Valência, e assumo o controle da SAD. Admite isso? olha, deixa-me dizer, eu costumo dizer que o Benfica são as pessoas e o Benfica sem as pessoas não existia. Por isso o Benfica é dos sócios. Se porventura, e isso preocupa-me, vou dizer que é um dado que me preocupa, porque tenho ouvido alguns comentários de alguns jovens, mas de certeza absoluta no meu horizonte nunca vai estar, poderá ser com outro presidente, comigo de certeza nunca será isso, por isso o Benfica comigo será sempre do Benfica, dos benfiquistas. E já foi contactado por alguns investidores estrangeiros que querem Não vale entrar na SAD do mas, Benfica? não, que eu sei, mesmo que tivessem vantagem ou tivessem essa proposta de vir, eu não valia a pena porque contactaram-me, não dou disponível para esse tipo de conversa. Agora, é algo que os benfiquistas devem se começar a preocupar, porque nesta casa as pessoas reagem muito em termos emocionais por vezes e a parte emocional às vezes trai-nos, não é? Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. É verdade que os últimos empréstimos a curto prazo do Benfica tiveram o seu aval pessoal? Não. E se o Benfica hoje vale por ele, não vale por avalos nem meus, nem de ninguém. Ao princípio, não vou esconder, quando foi a construção do estádio, isso existiu. Neste momento não? Não, nunca mais dei nenhum aval, nem nenhum membro da direção do Benfica o fez. Naquela altura não fui só eu que avalizei, houve mais pessoas do Benfica que avalizaram, no caso do Manuel Vilarinho, no caso do Dr. Tinoco Faria, mais outras pessoas que avalizaram também. Há uns anos para cá, eu, pelo menos no Benfica, não tenho um aval, nem ninguém tem um aval. Por isso o Benfica vale por ele mesmo. Há duas questões. Esta marca vale por ela própria. Há ainda duas questões que eu gostava de lançar em relação a este tema financeiro. Por um lado... hoje é só financeiro. Mas já vamos ao futebol, temos tempo para o futebol. É bom esclarecer estes assuntos porque os benfiquistas querem respostas. Em relação ainda à matéria já respondi a tudo. Da ligação com o BES, é verdade que o Benfica vai fechar o seu fundo próprio, o Benfica Star Fund, em setembro? Não, isso é, como sabe, isso está Foi criado em 2009, está cotado em bolsa. Só depois do comunicado da CMVM é que o Benfica se pode pronunciar. Assim podia-me pronunciar. Depois mas os benfiquistas podem estar preocupados com algumas eventuais consequências deste... Não se preocupem. Os benfiquistas, há uma coisa que quero-lhes agradecer a todos os benfiquistas. Qual é a câmara para aquela que se olha? Os benfiquistas podem estar super descansados, tanto com o fundo, como todas as contas do Benfica, como em termos financeiros, podem estar super descansados. Cumprimos sempre com todos, por isso não há razão nenhuma para estarmos preocupados. E não há nenhuma razão, não estou a ver também, só por uma notícia que saiu no Expresso, e entendo que não é um recado que me estão a dar, penso eu, e por uma mudança de um banco e de outra administração, que não vai minimamente dizer que um cliente que teve sempre a postura séria que o Benfica teve, que cumpriu sempre, que alguma vez desprezasse um cliente como este. Portanto, não há razão para alarme. Não há alarme nenhum. E vai cumprir o fair play financeiro também. O alarme terão que explicar, o Expresso é que terá que explicar porque é que fez esse alarme todo. É o Expresso é que está a explicar. E vai cumprir o fair play financeiro da UEFA. Estamos sempre a cumprir com o fair play. Mas, para fechar o assunto BES, o BES investiu na Federação, nos três grandes. Neste momento, qual é que acha que vai ser o impacto no futebol português desta derrocada do BES? Porque não é apenas o Benfica que é parceiro do BES ou o BES parceiro do Benfica. Neste caso, há mais clubes e há a Federação, inclusive. Eu penso que não é no futebol português. Acho que o impacto desta situação que o BES vive neste momento, o impacto é no país. No futebol, o impacto vai ter, penso que não é só pelo BES, quer dizer, não é o BES que vai ter o pote. Eu acho que o impacto que existe é que todos nós temos que reduzir custos atrás de custos. Isso é uma das coisas que evidentemente vai suceder. E já está a fazer também no Benfica isso? Vai. Aliás, uma das situações deste ano, vamos baixar a matéria salarial também. Que no ano passado aumentou em cerca de 2,5 milhões de euros. Este ano vai baixar, é isso? Vai baixar um pouco e, não sei, ainda não fechou o 31, chegando ao dia 31 é que podemos seguir mais ou menos o montante que vamos baixar. Mas na próxima época, de certeza, mas a próxima que vier, de certeza que vamos ser mais rigorosos ainda. Mas em relação à questão do apertar o cinto, parece não ser neste momento algo que preocupa o Futebol Clube do Porto, aparentemente, porque o Futebol Clube do Porto está a investir fortemente em jogadores. Porto, não tem uma leitura sobre o posicionamento do rival do Benfica? Não tenho o direito de ter essa leitura, não faço. Mas não o preocupa o investimento do Porto? Não, a mim não preocupa. Preocupa-me é o Benfica e o caminho que temos que seguir. Este é o caminho que traçamos, é este que temos que seguir e é por aí que nós vamos. Vamos falar de jogadores de futebol. Daqui a pouco já vamos falar das transferências do mercado, mas também podemos introduzir desde já os elementos fundamentais para os benfiquistas nesta altura
do mercado. Jorge Jesus diz que não lhe passa pela cabeça perder Enzo Pérez e Gaetan. Mas tem esse risco nesta altura em cima da mesa? Vão continuar no Benfica? Vão sair? O Enzo Pérez e o Gaetan? Eu acho que, vamos lá ver, há coisas que nós não podemos proibir ninguém. Imagine, se o Gaetan pagarem a cláusula do Gaetan, nós não podemos fazer nada. Se pagarem a cláusula do Enzo Pérez, nós não podemos fazer nada. Se pagarem menos? Não saem. Portanto, só saem pela cláusula? Só saem pela cláusula. Portanto, é algo que neste momento é garantido. O Enzo Pérez renovou, salvo erro, em janeiro por mais 2 anos, ou seja, tem 4 anos de contrato com o Benfica. Na altura que renovou, estava feliz. O Gaetan tem 2 anos de contrato, brevemente iremos falar com o Gaetan também para renovar o contrato. Vai haver proposta para Gaetan renovar isso? Mas também saíram, até hoje nunca ninguém nos fez propostas nenhumas para os nossos jogadores, quer dizer, ninguém... Não houve propostas por Enzo Pérez nem Gaetan? Os jornais todos os dias falam de Valência até Lisboa, do Mónaco até Lisboa, de Madrid até Lisboa, que houve propostas para Enzo Pérez. É uma nova linha que existe de voo e os jornais aprenderam facilmente. Desmente completamente, inclusive, um acordo que se escreveu nos jornais com o Benfica e Valência por 25 milhões, mais prémios de 5 milhões. Não há acordos nenhuns, nem com o Valência, nem com clube algum, sobre Enzo Pérez ou qualquer jogador do Benfica. E tem alguma reunião marcada com o Peter Lim, o homem que vai dominar o Valência? Não tenho reunião marcada nenhuma. A única coisa que sei é que no domingo temos a nossa equipa toda aqui. E conta com estes 2 jogadores? Contamos com eles todos, esse e os outros que estão cá. Mas pelo que conhece do futebol e já anda nisto há muito tempo, acha que há clubes com capacidade financeira, com vontade de pagar essas cláusulas de rescisão dos 2 jogadores em causa? Acho que é muito dinheiro, não sei. Mas eu compreendo, há alturas também compreendo os jogadores, são as ofertas em termos salariais que eles podem ganhar, o que ganham no Benfica, eu compreendo isso perfeitamente, foi um caso que eu compreendi perfeitamente do Garay, o dinheiro que tinha no Benfica, o dinheiro que ele foi ganhar, e independentemente nós já não temos folha, nem teríamos possibilidades de manter salários desses. Já vamos falar do Garay, mas em relação ainda ao Enzo Pérez e ao Gaetan, neste momento são os jogadores do Benfica, conta com eles para o próximo jogo, só saem pela cláusula de rescisão, para descartar os benfiquistas, é isso? Se saírem, há soluções em stand-by no Benfica? Tivemos sempre soluções, encontramos sempre soluções, mas não estamos neste momento, acredito que para qualquer um deles nós não estamos a pensar saídas. Mas há uma notícia que chega de Itália, nas últimas horas, tem sido notícia, a possibilidade de Luizão, o capitão do Benfica, que vai para a 12ª época, se transferir para a Juventus. Fala-se, inclusive, de acordo com a imprensa italiana, com televisões italianas, de negociações adiantadas entre Benfica e Juventus e até que o jogador terá pedido ao Benfica para sair. Isto é verdade? Olha, em relação à Juventus, não existe nada entre o Benfica e a própria Juventus. Em relação ao jogador, não vou comentar nada, mas o que posso lhe dizer é que o jogador tem mais de 3 anos de contrato com o Benfica. Mas não esconde que pode haver aí vontade da Juventus em contratar Luizão. Se a Juventus tivesse vontade em contratar Luizão, já tinha contactado o Benfica. Até agora não contactou o Benfica. Mas agora não vamos admitir assédios a qualquer jogador nosso por fora, ao lado, tentando destabilizar. Isso não vamos permitir. E Luizão só sai também pela cláusula de rescisão ou é um jogador difícil de substituir? O Luizão tem 3 anos de contrato com o Benfica. Tem 33 anos, não é? Tem 33 anos. Ele próprio já disse, aliás, e da última vez que nós fizemos mais um ano de contrato, precisamente ele dizendo que estava muito feliz no Benfica, era aqui que queria acabar a sua carreira e é aqui que ele vai acabar a carreira dele. Não é? Vou pegar também num dado que há pouco lancei na entrevista. Mas não é mais do banco. Tem a ver com esta questão. O Benfica precisa de vender mais jogadores neste momento? Por razões financeiras. O Benfica não precisa de vender. Eu acabei de dizer que o Benfica não vendeu, não vieram buscar cá os jogadores, nós não podemos fazer nada. Se vierem cá buscar o Gaetan e se pagarem a cláusula que ele tem, que agora não tenho presente, não sei, mas a cláusula do Enzo sei que são 30 milhões de euros, chegarem e depositarem no banco 30 milhões de euros, não podemos fazer nada. E admite aumentar os salários, melhorar os contratos dos jogadores mais cobiçados neste momento? Não, temos que rever um caso ou outro de jogadores, porque nós também estamos muito limitados em termos de folha salarial. Nós não podemos criar aqui espaço para crescer de qualquer maneira. Mas deixa-me colocar este quadro. Imagina um jogador, e pela experiência que tem no futebol, imagina um jogador que recebe uma proposta para ganhar 3 milhões de euros limpos num clube estrangeiro. Sim. Entretanto, esse clube não paga a cláusula de rescisão ao Benfica e o jogador fica no Benfica. Esse jogador não pode ficar aqui, apesar de ser um grande clube do mundo, não pode ficar aqui contrariado?
Às vezes podem ficar um caso ou outro, pode ficar contrariado, mas é uma situação difícil, temos que saber lidar com ela. E já nos se deu um caso ou outro e soubemos lidar com ela. Não podemos, mas agora, permitir de qualquer maneira, por uma pressão que o jogador nos faça para sair e deixá-lo sair, não, então isso depois era uma escada todos a fazer o mesmo. Vamos continuar a falar de futebol daqui a pouco, vamos sair para um curto intervalo na BTV, nesta entrevista em exclusiva, a primeira da temporada com o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, já a seguir a um curto intervalo que regressaremos para falar de futebol. Até já. Nossa, que o banco não aquecia.